Eu sou o Dr. Daniel, sou médico da Unimed e hoje venho falar com vocês a respeito das epilepsias. O termo epilepsia vem do grego e significa possessão, tomar posse, uma alusão aos tempos da Era Antiga, onde as pessoas portadoras de epilepsia eram julgadas como se sofressem possessões demoníacas. Logo, o termo epilepsia vem daí. A epilepsia é uma doença, hoje em dia, que corresponde, dentro da clínica neurológica, a 8% das procuras dos pacientes nos consultórios. É uma doença tratável, uma doença, em grande parte das vezes, benigna e hoje conta com um arsenal terapêutico bastante efetivo para o controle da doença. Inicialmente é importante falarmos o que é a epilepsia. A epilepsia ela surge de um desarranjo neuronal, ou seja, a função cerebral, os neurônios eles são excitatórios e inibitórios, eles funcionam através dessa forma. E o cérebro detém um ritmo e uma simetria de funcionamento. A excitação e inibição dos neurônios, ela é regida por um ácido chamado ácido gama-aminobutírico, ele que controla geralmente a inibição do padrão de estímulo neuronal. Quando você tem um processo de desregulação da inibição da atividade neuronal cerebral, você tem as crises epiléticas, e que se manifestam muitas das vezes como crises convulsivas, ou seja, a epilepsia ela é a doença e a crise convulsiva, muitas das vezes, o sintoma mais comum da epilepsia. Falando agora a respeito da distribuição na população, você observa que não existe uma idade de prevalência maior, mas ela é mais comum no primeiro ano de vida, porque é nesse momento em que o cérebro está se formando. Então você começa, muitas das vezes, a desenvolver padrões epiléticos nessa fase. É muito comum também, na infância, as crises convulsivas febris, que muitas das vezes são benignas e não precisam de medicamento para serem tratadas, apenas o controle da febre. Nas crianças também existem crises convulsivas associadas à encefalopatia anóxica por injúria no período do parto, onde as crianças muitas das vezes vão ter crises convulsivas por um período muito estendido. Já na fase adulta, nós temos as epilepsias mais comuns, que são as epilepsias idiopáticas, ou seja, não existe uma causa aparente. Você faz o eletroencefalograma do paciente, o paciente tem alterações eletroencefalográficas, mas quando você vai fazer uma tomografia e um exame de imagem, você não consegue localizar nenhum tipo de lesão cerebral. Essas crises, essas epilepsias são conhecidas como epilepsias benignas ou epilepsias de caracterização idiopática. Existem também as epilepsias que surgem devido à lesão cerebral, lesões granulomatosas, muitas das vezes que cursam com neurocisticercose, lesões muitas das vezes malignas, secundárias a tumores cerebrais, que são necessárias abordagens cirúrgicas para o tratamento, e também tem as lesões secundárias a eventos cerebrovasculares, como AVC isquêmico ou hemorrágico. Essas epilepsias que apresentam um fator causal cerebral são chamadas de epilepsias focais sintomáticas e muitas das vezes você tem que tratar a causa dela, como por exemplo, tratar o tumor, a lesão granulomatosa ou tratar a isquemia ou hemorragia. Agora, hoje em dia nós contamos com um arsenal terapêutico muito robusto no tratamento das epilepsias e muitas das vezes a monoterapia, ou seja, um remédio só, já é capaz de resolver 95% das crises convulsivas das epilepsias. As medicações mais utilizadas hoje são o ácido valproico, a carbamazepina, a oxcarbazepina, a fenitoína, o fenobarbital, que são tidos como medicamentos de segunda e terceira geração. Atualmente nós temos medicações também mais modernas, como o levetiracetam, que entrou agora no mercado há 3, 4 anos e consegue praticamente tratar quase todos os tipos de surtos epiléticos que temos. Agora, todas as pessoas muitas das vezes me procuram falando o que é o foco. O foco, na verdade, é a lesão focal que provoca a crise convulsiva no paciente, entendeu? O pessoal mais antigo falava que era conhecido como mancha, mas o foco é a atividade focal anômala cerebral que gera a crise convulsiva. As crises convulsivas, como eu já disse anteriormente, são as manifestações clínicas das epilepsias, mas também existem quadros de pacientes que são epiléticos e que não têm convulsão. É muito importante saber disso, que podem cursar com desmaio ou as crises de ausência. Muitas das vezes me perguntam também a relação entre a epilepsia e a direção.
Na verdade, o paciente epilético ele pode conduzir desde que ele passe por uma avaliação médica, uma perícia médica no Detran, onde o médico vai avaliar. Geralmente, o paciente tem que estar 2 anos sem ter crise e ter uma aderência completa ao tratamento. Para finalizar, eu gostaria de dizer que a epilepsia ela é uma doença, em grande parte das vezes, benigna, uma doença tratável, ou seja, as pessoas não precisam conviver com ela, tomando as medicações corretamente e indo ao médico periodicamente. E também dizer que não deve-se haver nenhum tipo de preconceito contra as pacientes que têm epilepsia. Isso é algo do passado. Hoje em dia, as pessoas que têm epilepsia podem ser tratadas, vão ao consultório médico 1 ou 2 vezes ao ano para fazer o follow-up regular, tomam as medicações, controla-se através de eletroencefalografia e dosagem sérica dos fármacos e os pacientes têm uma vida completamente normal. Muito importante também deixar claro que nós estamos sempre à disposição para cuidar dos pacientes aqui. Muito obrigado.